Vamos lá, André, seguindo, né? Tem tanta coisa boa, interessante para a gente falar sobre esse assunto da ordem da saúde mental, mas nada melhor do que escutar um profissional como você também, né? Verdade, é legal. É, o que você falou aí no caso dela, né? Falando da história dela, que demorou anos, né? Eu gostaria de. É uma coisa que vocês vão perceber que na minha fala aqui eu vou abordar. E é uma coisa que é bem comum, né? Que acontece bastante. E no início eu vi que você estava me falando aí que eu não passei por isso, né? Mas eu tenho sim uma história de. A gente fala muito das pessoas não conhecem muito bem o que é a depressão. E por não Uhum. conhecer muito bem o que é a depressão, acabam cometendo alguns erros, né? Eu conheci a depressão por intermédio de alguém que eu amava muito, né? Quando eu era criança ainda. E me deparei com Uhum. aquilo ali e conforme fui crescendo, a depressão sempre esteve bem perto de mim através dessa pessoa, né? Que é muito importante para mim. E a vida andou, né? Eu fui ser farmacêutico, fui ser profissional de saúde e acabei depois tendo a oportunidade de fazer uma formação em psicanálise, né? A gente não tem essas coisas, né? Que será que uma coisa não puxou a outra, né? Tem essas coisas do inconsciente, né? Talvez tenha sido sim, Uhum. talvez tenha sido sim. Mas eu hoje me agrada tentar explicar as coisas para as pessoas elas se prepararem, né, para saber combater essas situações aí que às vezes pela falta de conhecimento não se trata, se deixa passar, né? E aí que vem o vínculo da depressão com o suicídio. Quando você não trata a depressão, a pessoa pode vir a começar a ter pensamentos suicidas, né? Então, se a gente quer tratar suicídio, a gente não pode deixar a depressão sem tratamento. Isso aí vocês vão ver na minha fala aqui, durante a minha fala, né? Por Uhum. E até eu acho que eu peguei, né, peguei, né, um pedacinho quando você fala que ele acontece mais com os jovens e quando que ele acontece, quando ele não encontra respostas, né? Então, assim como o adulto, quando muitas vezes ele deixa de encontrar as respostas que ele está procurando, ele se vê num emaranhado, sem apoio, sem ajuda, e aí é quando vem, então, aquela perda do sentido de vida, né, André? É verdade. E às vezes quem tá perto tentando ajudar não sabe a melhor forma de fazer e às vezes Uhum. acaba até atrapalhando, né? Julgamentos, críticas, né? Verdade. O não entender a questão da saúde mental, que é isso aí que a gente vê mais, né? As pessoas elas não conseguem compreender o que é a saúde mental, o que é uma doença mental, então elas vão meio no que elas acham, né? Ou então tem aquela questão de achar que é uma coisa misteriosa, uma coisa mística, uma coisa da alma, uma doença da alma, mas não, a ciência estuda, há uma compreensão do que é, está bem catalogado, tem tratamento, tem tudo, né? A gente que é profissional de saúde tem a missão de traduzir numa língua para as pessoas comuns, né? Traduzir numa língua que as pessoas entendam, né? Mas na verdade só entende a depressão primeiramente quem já teve. É a pessoa que realmente vai compreender o que é depressão. Eu não tive, não sei 100%. Mas se você teve uma pessoa que você realmente amava e você viu aquela pessoa como ela era antes e como ela ficou depois da depressão, você tem uma tendência a entender um pouco, né? Quando a pessoa não tem nenhuma coisa nem outra, aí que vem os achismos, as opiniões que muitas vezes a mais atrapalham do que ajudam. Existem os sinais, né? Eu falei naquele videozinho que eu convidei as pessoas que a gente teria que abordar os sinais, né? Estar atento, porque eu tive sinais, né? Quando aconteceu na família. E eu fui uma das que, tipo, subestimou, não digo ignorou, mas subestimou, porque hoje, de alguma forma, as pessoas estão tão acostumadas a falar coisas assim, ai, tô cansado. E olha, ainda mais, né, André, na pandemia, né? Quem não ficou assim, estarrecido, impactado e não falou bobagem, né? Em algum momento, porque isso, porque aquilo, nem vou entrar no mérito
das concepções a respeito da origem do vírus, né, dessas coisas, não é o contexto, mas houve um grande impacto social, a gente não pode negar, e que abalou a estrutura emocional de muitas pessoas. Eu, particularmente, não senti esse impacto, porque o que eu já estava vivendo, eu já vinha numa caminhada gradativa, né, de adaptações, né, em home office, trabalho. Então, nesse sentido profissional, eu já vinha me preparando para essa nova fase, esse novo momento do despertar do digital, do trabalho em home office, digital, né, dos encontros e relacionamentos virtuais, né, eu já vinha numa escalada nesse sentido. Mas muitas pessoas não. Então, eu até brinquei em algumas publicações no LinkedIn, né? Eu digo, comentei, né? Que muitas mulheres literalmente tiveram que descer do salto, né? Porque tiveram que tirar o salto, o sapato, a roupa, né? A executiva para ficar de rasteirinha, né? De pijama, né? Daquela rotina diferenciada, cuidar da casa, dos filhos, coisa que para muitas delas não era mais uma realidade. Elas precisaram, não teve escola para suprir esse papel, não teve a empregada, enfim, né? Às vezes adoeceu, teve que cuidar da avó, do vô, dos pais mais idosos. Então, assim, essa é uma realidade que aconteceu. E foi bem nessa fase que eu tive que passar pela outra experiência. Eu não fui impactada dessa forma, mas eu precisei administrar outra realidade, né? Que é ver dentro da minha própria casa uma pessoa querendo se isolar, né? Tão nova, tão jovem, e tomar as providências. Então, encaminhar para uma consulta melhor, para um diagnóstico melhor. Então, assim, por que eu estou dando ênfase nessa questão da mulher e do papel, né? Hoje a gente trabalhou isso com o nosso grupo, né? Foi a apresentação, né, do Quebrando o Silêncio, né? E foi dado ênfase à questão da mulher, dessa relação com a comunidade, o quanto ela precisa desse acolhimento, e essa falta de acolhimento é que leva elas a terem e quererem um isolamento, né, se afastarem muitas vezes das atividades, ações práticas e necessárias, né, para a comunidade, né? Então, assim, tem que ter esse olhar, né, para a mãe, para a dona de casa, que falta. Então, eu não fiz um levantamento, você falou que é os jovens que são o alvo maior, mas a gente também não pode ignorar essa outra fatia, né, da sociedade que é acometida por excesso, por estresse, excesso de trabalho, de atividades, que sofrem emocionalmente muito mais do que os jovens, muitas vezes, que não têm tantos papéis a desempenhar. E assim, eu comentei lá na outra live com a Marcinha essa questão dos jogos, como vai tornando eles mais frios à violência, né, dos filmes, dos jogos. Eles vão se tornando mais frios e automaticamente eles vão se familiarizando com a palavra morte e acabam assimilando isso para o outro lado. Então, tem uma influência e a gente não pode negar. O que você diria, André, para os pais, né? Porque o meu público é mais assim, né? Mais velho hoje, né? Não estou falando para eles, para os jovens adolescentes, salvo da minha casa. O que você falaria, né? Diria para nós pais, como administrar isso, né? Que tipo de atitude tomar em relação a essa situação que é uma realidade difícil de se trabalhar, desviar o foco, né? Eles são crianças que não cresceram brincando de bolinha de gude na rua, né? De esconde-esconde, não é como nós. Então, que sabem valorizar, que por mais que tendem a desviar, ter um desvio, um excesso, retornam, porque sabem o caminho melhor. Mas na prática, e eles, né? Que tudo que eles cresceram, muitas vezes, sem, né, uma família convencional, estável, buscam fazem dessa internet, dos jogos, uma fuga para superar outros problemas, e é quando aí sim que eles mergulham no universo do isolamento. Eu diria para os pais, os pais precisam ser presentes, né? Se a pessoa foge, se ela tem os pais presentes, fazendo atividades com elas, né?
elas vão ter confiança, né, de não precisar fugir, se refugiar em alguma coisa, vão ter nos pais amigos, né, para poder colocar suas angústias, suas inquietações, né, colocar os seus medos, né, e também tem esse fenômeno, né, da tecnologia, do computador, do tablet, do celular, que às vezes são os pais mesmo que ensinam isso para os filhos, né, e os pais também estão muito nisso, né, também. É Então, aquela tal história, né? Faz o que eu faço, mas não faz o que eu faço. Só que isso não funciona na prática, né, André? é verdade. Olha, refeição em família. Refeição em família, todos à mesa, conversando. Tem momentos sem a tecnologia. Vai aos poucos, né? Vai aos pouquinhos recuperando. E ter atividades com esses filhos, que eles possam, essas atividades, ele ter esse contato humano. Hoje os jovens têm muito pouco contato humano, têm dificuldade em se relacionar com pessoas, né? Estão muito relacionados com tecnologia. O exagero do relacionamento com a tecnologia, ele adoece, né? Se a gente que é adulto, a gente tem dificuldade, a gente se sente ansioso, se sente agitado. Imagine um jovem que não tem a ferramenta emocional para saber lidar com esse aceleramento do mundo, né? Aceleramento das coisas. A gente construiu já isso, tem dificuldade, imagine quem ainda está construindo. Não, e hoje é muito comum, esses dias eu estava falando com quem? Acho que com a Marcinha mesmo. O diagnóstico correto, né? Hoje se confunde muito o TDAH em várias situações, né, André? E, então, assim, a questão da concentração. Olha isso agora aplicando para a nossa vida espiritual, isso é muito, muito sério, porque já é uma doença, né? Não, uma dificuldade, uma limitação arraigada nos adultos. E que é um bloqueio entre é um bloqueio na comunicação nossa com Deus, né? Porque se você já não consegue mais se concentrar na palavra de Deus, numa oração, na mensagem a passar para as pessoas, já está acontecendo ali o bloqueio, né? Uma dificuldade a mais. Então, assim, é muito sério. Então, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente conversar e conhecer melhor essas doenças dessa ordem, eu tenho por mim isso, né? Essa conscientização. Eu acho que vai ser mais fácil, nós vamos estar dando passos mais largos em direção a uma nova proposta de espiritualidade, né? Porque os nossos filhos, os jovens da nossa igreja, da nossa comunidade, eles também são alvos dessas interferências, né, no bom desenvolvimento da comunicação deles com as pessoas, como você disse, já tem dificuldades de relacionamento com as pessoas, quem dirá no contexto espiritual, e a questão do déficit de atenção, essa tendência para busca, né, incessante por algo atrativo, isso também está afastando as pessoas do equilíbrio emocional, da serenidade, que é aquilo que faz com que as pessoas vivam mais tempo, né? Se não podem viver no campo ainda, naquele plano original de Deus, mas pelo menos dentro da sua caixinha ali, né? Da sua arca, do seu lar, da sua casa, não encontrarem paz e descanso e refúgio para suas almas, né? Buscam isso em canais equivocados, né? Nas redes sociais, num filme. Infelizmente, essa é a realidade. E aí encontram lá jogos vorazes, né? Eu estava comentando com os colegas mais novos no trabalho esses dias, não tem condições, né? Isso é um caminho sem volta, né? É totalmente aquela questão das gerações, né? E faço misericórdia, gerações e gerações, mas as gerações estão, né? A gente está vendo cada dia se distanciando mais do plano original de Deus. E, infelizmente, essas doenças, infelizmente, tem muitas vezes ajuda, apoio, mas por não conhecer os sintomas, não levar a sério os sinais, elas deixam de ser encaradas como doença e não são tratadas de fato, né? Que é a fala que você falou, né? Abriu ali,
recentemente o discurso, né, a sua narrativa, é muito importante. Então, essa talvez seja uma das maiores motivações pelas quais eu, meio assim, de supetão, assim como foi a Semana da Mulher esse ano, foi a minha primeira semana online, com várias mulheres, falando de outros assuntos, não tão, talvez, relevantes quanto esse, que realmente tem sido uma marca, né? Um legado dessa pandemia, essa questão da depressão, do isolamento, que as pessoas se acostumaram com essa vida virtual, e aí, então, agora existe abertura, mas as pessoas se acostumaram, se acomodaram, se afrouxaram ali e não estão expandindo, né? Nós todos somos sobreviventes, né, da pandemia. A gente falo isso também. Vai falar futuramente, vai ser lembrado aquele fato histórico tão incrível, a pandemia. Nós passamos por isso. Sobrevivemos, né? Muitas pessoas perderam pessoas queridas e não tiveram nem oportunidade de corretamente, né, velar, enterrar essas pessoas. Então, tudo isso muito gerador de ansiedade, né? E como o mundo está assustador, você já tem que ficar dentro de casa, o mundo está assustador, então fique em casa mesmo. E aí a tecnologia vai mediar essa falta do contato humano, né? Se a gente está trancado dentro de casa, como a gente vai contactar com outras pessoas? Através da tecnologia. Mas aí, se a gente perde a mão da tecnologia, a tecnologia nos domina, né? E aí nós não somos máquinas. Nós não somos máquinas. Pois é, quando a gente fez nosso primeiro contato, né, eu estava pensando na semana da saúde, né, numa semana eu cheguei a comentar com você e tal, para a gente fazer, também nesse aspecto, né, dos vícios, porque abordar essa questão da dependência, eu pensei, bom, dependência que tem a impulsividade alimentar, né, que vício, que a pessoa come, aí começa a engordar, fica obesa, é uma somatização de doença, né? Aí tem a outra questão, que é essa que eu também me libertei, eu me sinto livre, porque quando eu digo que eu vou descansar, eu vou, né? Eu vou dormir. Não, hoje eu não vou entrar nas redes sociais. Eu não faço isso. Então, para mim, é outro case, né? Uma bênção de Deus na minha vida que eu superei. Né? Durmo cedo quando eu tenho que dormir cedo, durmo tarde quando preciso, porque é sacrificando que a gente consegue desempenhar e cumprir algumas missões na vida, né? Paulo, olha as viagens de Paulo, a Bíblia é clara, a Bíblia mostra, eram viagens e viagens e viagens. Não tinha hora, com certeza, não tinha hora para dormir. Jesus é o maior exemplo disso, né? Ele caminhava longas distâncias e ele nem residência tinha, ele tinha que ficar hospedado. Então, assim, sacrifício por sacrifício, né? De vez em quando a gente precisa. Mas é que isso não pode se tornar uma regra de vida, né? Uma regra de fé, uma prática, né? Nós temos que levar a sério a questão do sono. Inclusive, eu acho que essa, inclusive, é uma das questões que mais desencadearam a depressão, né? A falta da desenvolvimento da substância, né? Do sono, do equilíbrio hormonal. Eu tenho, assim, para mim muito claro isso, que além que tem aquela relação, você é influenciado do seu psicológico e tropeça no aspecto das suas decisões que vão influenciar a questão física. E tem a questão que você tropeça na sua rotina física de autogestão e automaticamente você, né, é uma relação intrínseca. Só que uns são pegos mais pelo apetite, por exemplo, né, do físico, de não caminhar, de se alimentar errado, e aí afeta o emocional. E tem as outras pessoas que já são mais conectadas do lado emocional, buscam mais a questão do virtual, e esse deixa afetar e se abalar, né, se acomodam, se ficam fechadas e não saem, não caminham, e aí é uma decadência total. Mas, em especial, nessa questão da depressão, eu acredito que pecar no sono tem sido realmente o maior erro dos jovens, né, André? Sim, porque o jovem ele já tem essa impulsividade, o jovem ele não fica doente, dificilmente o jovem fica doente, né? Então, para ele entender que ele tem que cuidar da saúde dele, que o que ele fizer hoje vai impactar futuramente, o jovem não pensa tanto assim, não.
nessa questão do futuro, né? E, então, o jovem, ele gosta de fazer as coisas dele, viver a vida intensamente, né? Então, se não tiver aquele costume de ter um horário de dormir, a tendência é você ficar fazendo o que você gosta até altas horas, né? Então, é tudo uma coisa do ensinamento da casa, dos pais, de passar uma orientação, né? Acho que os pais, eles têm que buscar a informação, buscar o melhor e ser amigo dos filhos, conversar com os filhos, orientar, conversar com um amigo, não brigando, mas mostrar, né? E assim, com certeza, se a pessoa tiver aquele vínculo de amizade com seu pai, com sua mãe, vai poder fazer. Agora, se os pais também fazem, né? Sempre tem essa parte, se os pais também fazem. Se os pais não fazem, aí o jovem também não vai querer fazer. Muitas vezes a criança não aprende a não dormir cedo porque os pais não dormem cedo. Aí aquilo ali vira um vício que vai ser levado para a vida, para o adolescente, para o jovem adulto e vai embora. Mas quem ensinou são os próprios pais. Então, é uma coisa assim, meio o estilo de vida da casa, a criança vai seguir aquele estilo de vida da casa. E aí, a partir disso, ela vai aprendendo o que ela gosta e vai seguindo ali aquilo que ela gosta. Para fechar, André, você tratou já algum caso assim que estava caminhando para o suicídio? Os seus casos? Me fala um pouquinho do seu trabalho para a gente poder, depois, né, na edição final, a gente poder aí apresentar melhor, né, e chamar o pessoal do nosso grupo ali, né, no Whats, das enquetes, para a gente ter estudos de caso, né, enfim. Assim que eu atendo há 4 anos, né? Fiz 4 anos no meio do ano, quer dizer, já tem 4 anos e um pouquinho. Que eu me lembro, assim, uma pessoa que tivesse com esse problema bem atual, assim, teve um caso sim, um caso só que eu me lembro, mas teve aqueles casos dos jovens Seja bem-vinda, Salete. Acho que é alguém do seu público aí, André. Sim, Salete, amiga. Boa noite. Estou vendo várias pessoas conhecidas, né, que entraram no convite que eu mandei ali no WhatsApp, né? Que legal, bacana. Tava a Márcia Chama, não sei se ela tá aí, ela foi minha chefe no Salgado Filho, né? A pessoa maravilhosa. Que legal. Farmacêutica maravilhosa. Salete também é uma pessoa muito legal, né? Está lutando contra um outro tipo de doença, né? Guerreira. Uhum. E sempre se interessou por saúde, né? Puxando aqui da minha memória, eu lembrei sim de um caso de uma pessoa, né? Uma pessoa que tinha questão tanto com depressão quanto com ansiedade, as duas coisas, né? E aí, por causa da depressão, eu não sei, Rose, se você vai até a completar 1 hora certinho, ou você vai parar no momento que você achar por bem, porque aí eu tenho que controlar o que eu posso falar, né? O que seria mais importante, de repente, de eu falar, né? Também já atendi casos assim complicados de jovens com muita ansiedade que se feriam, né? Se machucavam. Já atendi pessoa com toque. Questão de ansiedade e depressão, né? Mais um caso, né, especial assim que você encontrou êxito, né, para deixar esse depoimento também, né, do seu trabalho aí, eu acho que isso é muito válido, né, afinal de contas nós estamos conhecendo melhor o seu trabalho aqui também. Não tem a ver com o tema de hoje, né, a ansiedade, quando a pessoa vem para normalmente quando a pessoa vem para terapia, ela está com esse problema da ansiedade muito alto, começa a terapia, começa a aliviar a ansiedade, né? A pessoa que estava se cortando para de se cortar, né? A pessoa com pânico, devagarzinho, aí devagarzinho você vai trabalhando o pânico, você vai fazer a pessoa fazer pequenos passos, né? De coisas que ela não tem coragem de fazer, ela vai recuperando,
vai recuperando coisas que ela... Vamos marcar, André. Vamos marcar uma live só sobre ansiedade e síndrome do pânico. Eu não sei se separado, se as duas juntas, tranquilo. Mas então, se você quiser falar específico um caso ou deixar para depois também, fica à vontade, então. É com você. Os minutos que se seguem, eu queria que fosse breve, porque você disse que tinha um compromisso, alguma coisa assim, e também para despertar o interesse para o pessoal vir para o nosso grupo, que é só acessar na bio ali, já cai direto no 8B em Setembro Amarelo. Hoje é o último dia do mês, mas como eu disse, nós vamos continuar com essa proposta de encontrar pessoas que tiveram problemas. Eu acho que é muito válido. Eu não estava assim pensando em ampliar tanto, né? Mas como eu realmente sou essa pessoa que se interessou mais pelo assunto, porque experimenta na pele, né? Dificuldades com essa questão na família, tem aí um histórico genético da avó para a mãe, para mim, para a filha, de depressão, como é que fala? Diagnosticados, constatados, né? Certo. E eu já sou a que escapou, né? Assim, aquela que deu um pulo, né? Não foi para esse lado, foi mais para o outro, de entusiasmo, de alegria, questão que ainda estamos estudando, se é o TDAH, enfim. Tem até esses dias saiu uma revelação bombástica aí, alguém que era superdotado e tal, fui lá, tem autismo no meio, né? Então, sim, uma série de coisas, mas eu escapei, né? Eu nunca tratei a depressão, eu nunca tive diagnóstico de depressão, salvo um episódio aos 16 anos que eu chorei sem saber do quê, depois que eu trabalhava muito já, desde os 15 anos comecei a trabalhar na área de contabilidade, e aí eu acabei seguindo assim uma tendência na época de fechar balanço ali, virar noite, essas coisas assim, sabe? E foi logo após isso que acabou tendo esse episódio. Foi o único que eu me lembro de deitar assim, chorar sem saber do que, no colo da minha mãe aos 15, 16 anos de idade. Pode ser, pode não ser, né? Enfim, foi a única vez. Então, depois de lá para cá, é sempre uma coisinha ou outra, né? Um desviozinho, uma excentricidade, mas nada assim no contexto de depressão. Então, eu me sinto motivada, inclusive, né, a promover mais o assunto, porque eu convivo, acompanho, depois da minha filha, com esse episódio, há 2 anos atrás. Então, eu acho muito válido, porque eu sempre percebi, nos encontros de saúde que eu tive a oportunidade de apoiar na igreja com a minha mãe, uma vez alguém perguntou algo sobre isso. E aí eu falei, caramba, muitas pessoas não sabem nada, os médicos não falam, não entram, elas também não tinham, muitas pessoas mais simples não têm acesso, que a gente tem aos meios de comunicação, não conhecem, não sabem lidar, não tem tempo, não tem interesse, enfim. Mas são muitas pessoas, né? São seres humanos, são vidas, né? Que em algum momento vão ter que se deparar com isso, ou com elas na própria vida delas, ou com a família. Então estão preparadas, né? Não sabem nem por onde começar. Primeiro já tem o tabu, né? Do preconceito. Psicólogo não é qualquer unidade do SUS que encaminha, já é com dificuldade para um psiquiatra. Então, assim, é bem complicado. Então, trabalhar na raiz. A raiz é a prevenção. E a prevenção começa da conscientização de um problema, de uma situação. Então, é isso que a gente vai procurar fazer cada vez mais, ampliar. Então, vamos fazer outras lives sobre ansiedade, sobre o síndrome do pânico. Eu acho que já tive também uma época na vida medo lá em São Paulo, capital, né, uma das mais perigosas do país, depois do Rio de Janeiro, eu acho, né? Você está no Rio, você pode me dizer melhor se isso confere. É complicado, né? Então, a gente tem que promover mais isso, o diálogo, quebrar o preconceito, só assim a gente vai conseguir alcançar mais pessoas. Eu acredito nisso. Você falou aí da questão da dificuldade, aí tu me lembrou, as coisas vão vindo aos poucos, né? Lembrar do paciente que teve a tentativa, o único paciente que eu me lembro assim, que teve tentativa de suicídio. Aí me despertou para perceber que a pessoa não estava tratando a depressão correta. Por quê?
tratamento da depressão são duas coisas. No mínimo, eu vou falar mais coisas, mas assim, se você for procurar um artigo científico que fala sobre isso, são duas coisas: medicamento e terapia. Então, a pessoa estava fazendo terapia comigo, mas o medicamento a pessoa não estava usando. Então, quando o caso é um caso mais grave, precisa das duas coisas. É muito comum na nossa cultura, o nosso sistema de saúde, ele é preferencialmente médico. Então, é muito comum a pessoa só usar medicamento. Ela vai ao médico, o médico passa o medicamento. Alopáticos, né? Alopáticos, né? Que chama. Isso. O medicamento, ele trata o seu humor, melhora o seu humor. Mas se a pessoa tem traumas, se a pessoa tem questões que não foram bem resolvidas lá na infância, questões emocionais que ela gostaria de tratar com alguém, com quem ela vai tratar? Então, muitas vezes a pessoa não faz um tratamento completo, que é terapia e mais o medicamento para quem precisa. Tá? Eu até acho que... Seria psicoterapia, né, André? É a palavra mais certa, né? Porque tem vários tipos de terapia, né? Psicoterapia. Então, essa pessoa do meu caso que eu estava falando, eu percebi que ela não estava fazendo a parte do medicamento. Então, ali lutamos ali para ajudar a pessoa, para ela ter acesso a um médico no SUS. A pessoa não tinha plano de saúde. E a pessoa conseguiu com muito custo. A gente está numa parte aqui do Rio, ela teve que ir lá na outra parte do Rio, lá na parte da Zona Sul, para conseguir uma consulta com um psiquiatra. E depois não conseguiu mais. E a pessoa chegar para se tratar com um psiquiatra, ter a receita, comprar o remédio, o que, na verdade, ela deveria ter a consulta no SUS, ter o remédio pelo SUS e não gastar. Aí a pessoa tem que se desdobrar para arrumar o dinheiro para poder se cuidar. E a pessoa que tem depressão, muitas vezes ela falha no seu próprio cuidado. Ela não se cuida muito bem. Ela não tem esse desejo de se cuidar, perde essa vontade, essa força. Excelente colocação. Isso aí, nossa, eu acho que é o ponto alto de hoje, viu? O que mais a pessoa vai precisar é de quem? De pessoas amadas, queridas. Ela já precisa, essa pessoa que tem essa doença, ela já precisava ter alguém, ou já precisa ter alguém amparando. E muitas não têm. Essa é a verdade. Exatamente. E é uma pessoa que não critica, que não julga, que tem que ter muito cuidado com o que fala, porque às vezes o que fala atrapalha, né? Eu sei que a gente não vai ter o tempo suficiente. Queria dar uma dica aqui de um livro. Acho que eu vou tentar virar. Não, acho que dá para ver, não dá para ver? Dá para ver, sim. Só que é que eu tô sem óculos. Não entoe canções a um coração aflito. Você tem uma pessoa... Você gostaria de aprender como lidar com uma pessoa que está sofrendo? Não entoe canções a um coração aflito. De quem que é a editora? Kenneth Hall, editora Vida Nova. Muito bom esse livro. Lidar com uma pessoa que está passando por esses momentos de sofrimento. Esse Kenneth ou Bennett Hall, o que ele é? Ele é psicólogo, psicoterapeuta? Ele é se eu entendi bem, ele é um conselheiro, né? Ele é alguém... Não, aqui, ó, pastor e psicólogo. Pastor e psicólogo. Ele entrevistou para fazer esse livro, entrevistou milhares de pessoas. Que bacana! Que estão por doenças emocionais e tentou entender o que essas pessoas precisavam realmente. Ele coloca aqui o que é o certo, o que é o errado, como tratar com essas pessoas. Muito bom mesmo. Hoje dei uma palestra na igreja, usei uma parte desse livro. Depois eu vou botar no meu Instagram, no meu YouTube, palestra. Tira a foto do livro e publica, e aproveita e diz que você deu essa dica na live, foi muito legal. Faz uma resenha do livro, que nem você está fazendo aqui, e publica. Vai ser muito bom, eu vou compartilhar daí. Muito legal. E o que eu queria dizer também, de importância, né?
que ao falar de Setembro Amarelo, ao falar de prevenção ao suicídio, em torno de 90% das pessoas que têm o pensamento do suicídio são pessoas que têm depressão. No mínimo, 1%. Então, assim, eu vejo que na nossa cultura existe se evita falar do tema suicídio, né? Tem que ter muito cuidado para falar. Às vezes a mídia coloca de uma forma irresponsável, às vezes dá muito detalhe, acaba incentivando uma pessoa também a imitar aquela pessoa que tentou suicídio, ou que concretizou. Uhum. E eu acho que a gente não pode deixar de falar do tratamento da depressão. Porque se a gente trata a depressão, se 90% dos casos de tentativa de suicídio são pessoas que têm depressão, se a gente entende o que é o tratamento da depressão, a gente tem que ficar atento quando a pessoa tem sinais, sintomas de que possa estar deprimida, a gente ajudar essa pessoa, não deixar ela ficar com depressão sem tratar. Porque é muito comum, Rose, a gente encontrar pessoas que têm depressão e ninguém faz nada. O parente fica triste, o parente tenta ajudar, mas não leva o tratamento. Entendeu? Isso é complicado, né? A pessoa para levar, a pessoa que está doente não vai. Não vai. Repete, doutor André, repete para nós aqui aquela fala inicial que tu fez sobre do aspecto científico, não é espiritual, não é emocional, é científico. Depressão é uma... Repete ali aquela sua fala, que eu achei bom reforçar, e já fecha com essa pauta que você está fazendo, né? Da necessidade do tratamento, não basta só o diagnóstico, do tratamento e da importância dessas pessoas saberem, né? Lidar com a pessoa, com as necessidades para o tratamento, da recuperação, né? Enfim. Vou fazer mais, Rose. Eu sei que eu não consigo hoje projetar um slide. Eu vou tentar aqui mudar. Se eu conseguir mudar a minha câmera para da frente, eu vou mostrar uma imagem para vocês. Não, esse dos slides vai ser legal, porque a gente vai fechar a sala, vai ter ali o pessoal se inscrever, a gente vai fazer uma coisa bem, bem bacaninha. Você vai mudar? Às vezes, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Veja essa imagem aqui, ó. Eu estou enxergando. Tem um cérebro na esquerda, pelo menos na minha esquerda, um cérebro aceso, cérebro normal, e na direita, olha só, totalmente desligado. É um cérebro em depressão. É um exame de imagem feito do cérebro humano. Que bacana. O cérebro de uma pessoa deprimida, como o cérebro de uma pessoa deprimida, ele está devagar, quase parando, inativo, né? Agora eu vou passar aqui, ó, vou tentar aqui a próxima. Esse aspecto mais bioquímico, né? Isso. Olha, essa imagem aqui é o seguinte. Na esquerda, aquele cérebro bem devagar, bem inativo, né? E aí o cérebro, depois de recuperado, depois do tratamento correto, o cérebro volta às conexões, à atividade, volta a funcionar, né? Não posso aqui projetar os slides, depois eu vou fazer ali uma edição que eu vou projetar os slides, né? Talvez, vou pensar mas talvez nem precise, né? Porque acho que a imagem aqui deu para aparecer legal direitinho. Isso para mostrar que é comprovado. A depressão, ela não é... Depressão não é um sinal de fraqueza, depressão não é frescura, depressão não é invenção da pessoa, depressão é uma doença física, uma doença que está afetando o cérebro da pessoa, né? Isso é comprovado. Então, as pessoas, por não entender, e às vezes não conhecer alguém de próximo, assim, né? Não, isso aí, eu não acredito nisso, não. O que as pessoas falam é exagerado. Não, o pior não é, né? O pior é dizer, nossa, mas você é muito chata, mas você tá muito, né? Você é muito crica, você tá muito enjoada. Fala tudo, né? Tipo, reforçando as características negativas, colocando a pessoa mais para baixo ainda, aí que ela vai se recusar
a aceitar o tratamento, porque ela acha que é só uma questão de personalidade, não é isso, André? É, a pessoa ela precisa de alguém que seja misericordiosa, né? Que não julgue, não critique, mas que procure ajudar. Realmente, se você está vendo esse sinal, a pessoa ficou mais chata, a pessoa ficou mais mal-humorada, a pessoa ela piorou um pouco, vamos dizer assim, né? Talvez isso seja até uma coisa para você conversar com a pessoa. Olha, você está diferente, o que está acontecendo? Né? E talvez a pessoa está dando sinais, está dando mostras que ela precisa de ajuda. Verdade. É incrível como é importante um olhar de fora, né? Quem vê de fora vê melhor. Incrível, quando a gente está passando por esse problema, às vezes a gente tem uma impressão diferente, mas a pessoa que realmente está mais próxima, a família, que vai poder ser o verdadeiro indicador. Até, por exemplo, nossa, mãe, como você está assim? Você está assado dos filhos, né? A própria mãe, né? Nossa, meu filho está introspectivo hoje, ele não quis se alimentar, ou ele não quis sair com os amigos. O que está acontecendo? Às vezes é só um probleminha de ajuste relacional na escola, por exemplo, mas muitas vezes não é, né? Não é tudo sobre isso. Então, assim, tem que ter muita sensibilidade. Nós, adultos, em especial, né, temos que ter muita sensibilidade, muita serenidade, muito equilíbrio para perceber. Se a gente estiver mega conectado realmente com os problemas da vida e tal, a gente não vai conseguir reduzir a frequência para chegar na mesma frequência dessas pessoas, para poder sintonizar, para poder acolher, para poder ouvir. Eu falo como uma mãe que não ouviu o suficiente a ponto de evitar esse episódio, né? Então, a lição aprendida jamais esquecida. E é por isso que a gente está aqui, né? Por isso que a gente está avançando. Porque eu sei que tem muitos pais por aí fazendo o mesmo que eu fazia, até pior, né? Muitas vezes, e não sabe. E depois, talvez a justiça não vai responsabilizá-los, mas o juízo divino está lá em cima. Desse ninguém pode fugir, né, André? É verdade. E às vezes os sinais, sintomas não são muito típicos, né? A gente imagina o quê? A pessoa ela vai ficar chorando, a pessoa ela não vai ter fome, não vai ter vontade nem de tomar banho, vai ter dificuldade de sair da cama, mas às vezes os sinais são um pouquinho diferentes. Então você tem que conhecer a pessoa e se importar com a pessoa. Às vezes a pessoa pode ficar com muita raiva e a pessoa pode realmente reclamar mais, pode ficar muito mal-humorada, né? Então, se você conhecer a pessoa e se importando bem com a pessoa, para você compreender que tem alguma coisa ali diferente, né? Independente de nome de doença, né? Você perceber que a pessoa não está bem e você se interessar em ajudar, né? Muito bom, com certeza. O caso que a Marcinha contou também, né? A filha dela, mãe, ela levava comida, mãe, você tem que comer, senão você vai ficar doente. É casos e casos. Como eu disse, o caso dela é muito específico, mas deve ter muitos outros casos. No nosso grupo ali, né, de integração dos naturopatas, dos terapeutas, agora mais local, teve lá, né, o Eric, né, disse que semana passada, né, o primo de um amigo, uma coisa assim, né, se suicidou, não tinha sintomas, aparentemente uma pessoa normal, vivia uma vida tranquila na igreja. Viu qual foi a primeira... É automático dentro de mim. A primeira coisa que eu perguntei, a pessoa está tratando tem depressão? Está tratando? Primeira pergunta, né? Tem depressão? É a pergunta-chave. Tem depressão? Está tratando? Se a gente entender isso, entender que depressão é coisa séria e precisa de tratamento, a gente vai evitar casos de suicídio, né? Quando a gente deixa uma pessoa ficar sem tratamento, ela pode estar pensando no suicídio e não ter coragem de falar para ninguém. Então, a gente só vai descobrir isso mais para frente, né? Isso é uma coisa bem séria. Tratamento. Né? Eu tinha falado um pouco que não é só essas duas coisas, medicamento e terapia. Hoje, a ciência já sabe.
que exercício físico ele vale a mesma coisa que um medicamento para depressão. É uma maravilha, né? Eu não sei se para depressão eu não sabia, eu só sabia que para o humor eu não encontrei remédio melhor. Estou muito chata, está ficando muito cri-cri-cri. Vai correr, vai tirar aquela energia negativa para fora. Quando tu volta, tu tá murchinho, calminho, relax. Os mesmos problemas que tu tá enfrentando parece que sumiram, porque é a ótica, né? É o ângulo que a gente enxerga os problemas e as dificuldades da vida é que fazem a diferença. Então, o exercício, ele desfoca o olhar de dentro para fora. Você olha a natureza, você olha os colegas, né? Você está ali malhando, você está olhando o seu corpo, a sua estima pode não ser boa, mas você está vendo um recurso que vai te valorizar, que vai te melhorar. Ah, nossa, a minha experiência com essa parte também é ótima, nesse sentido de que desde os 15 anos eu pratiquei a corrida, só que ela não foi assim, né, para chegar lá na São Silvestre, né? Mas eu corri, desde os 15 eu corria com meu pai, me chamava, eu ia, e por muito tempo eu busquei, inclusive, na corrida, ao ar livre, ou de rua mesmo, tipo, correr, sentir que você está, de alguma forma, atraindo a atenção das pessoas que estavam passando de ônibus no trabalho, que eles precisam se exercitar, que é gostoso, que dá uma vibração melhor. Isso é importante, né? E você colocou aí, o exercício físico é um remédio, né? É um dos 8 remédios, né, André, também. Tem um porém, Rose. A pessoa com depressão, ela vai ter vontade de fazer? Ela não tem vontade, é verdade. Então, se você se gosta dessa pessoa, muitas vezes é você que vai ter que procurar ajudar essa pessoa. De repente, até ir com a pessoa. E conversar com ela. Olha, vai te fazer bem. Agora você não está com vontade, mas depois vai te fazer bem para sua saúde. Oferecer alternativa, né? Não vai começar correndo, vai uma caminhadinha, dar uma volta, sair da rotina. Eu acho que um dos principais elementos é tirar essas pessoas que a gente percebe que tem alguma coisa errada, que nem necessariamente pode ser a depressão, que às vezes até encaminhar para uma crise no relacionamento conjugal, é tirar da rotina, né? Para pensar melhor, para refletir, porque é aonde o inimigo de Deus ataca muitas vezes as pessoas, né? Elas vão empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. E aí, não estou falando que a depressão está ligada a isso, eu estou falando em geral. E como você disse, nós temos que procurar olhar a pessoa, ver que ela não está bem, vamos ajudá-la. Isso independente de ser depressão. Quando a pessoa não está bem, ela pode tentar o suicídio, mas geralmente é a depressão a principal razão, né? Sintoma, motivação que precede, né? A razão, a causa, né, inicial do suicídio final, geralmente as pessoas têm depressão. Não é o caso, mas se a pessoa não está bem, tirar da rotina, levar para refletir. É como essa questão, voltando, né, porque eu estava falando, as pessoas querem, muitas vezes tomam decisões erradas, porque não param para refletir, né? Isso independente, como eu disse, do suicídio. Então, uma das questões, aí aplicando para o espiritual, as pessoas tropeçam nos erros, caem, né, em erros que a gente considera, né, de se afastar de Deus, decisões erradas, que influenciam a família, os casamentos, enfim, e não talvez não pararam para refletir. O parar é uma ação, né, de se colocar na mão de Deus também. Senhor, eu acho que eu quero que o Senhor fale comigo antes de eu dar o próximo passo. Então, eu, por experiência própria, na adolescente, eu não queria parar, era muito, muito acelerada, e aí isso fez com que eu tomasse muitas decisões equivocadas. Então, nessa questão de parar, refletir, é onde levarmos as pessoas a fazerem isso é colaborar com a ação divina, né? Porque nesse processo, nesse período, Deus pode atuar e pode falar à mente, ao coração dessas pessoas, né, André? Perfeito, perfeito. A mente da pessoa que tem depressão não vai estar muito boa. A pessoa vai tem uma tendência a estar muito negativa,
pensamentos muito negativos. Ela não consegue interpretar as coisas de uma forma correta. Então, com a ajuda de alguém de fora que está ali observando, né? Não foi isso que aconteceu. Vamos enxergar melhor, vamos analisar melhor e vamos refletir melhor nas coisas que estão acontecendo. Você está interpretando as coisas muito negativas. Assim, uma conversa com calma, uma conversa tranquila, sem criticar, uma conversa que faça a pessoa pensar.